Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham, que se conectam conosco, a primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Oséias. Há muitas maneiras de falar de Deus nas Sagradas Escrituras. Muitas imagens são utilizadas para traduzir o mistério divino. Nenhuma delas explica de uma vez por todas quem é Deus, a não ser a imagem de Jesus Cristo, de que Deus é amor. A imagem que Oséias utiliza é a de um esposo fiel, que vai atrás de sua esposa, essa nem sempre fiel. A esposa é o povo. Esse povo muitas vezes se esqueceu de Deus, quebrou a sua aliança com Deus, não foi fiel, buscou em outros deuses a salvação, é isso que nós reconhecemos como idolatria. Outros deuses significam tudo aquilo diante do que o povo se ajoelhou, mas não trouxe liberdade, mas ao invés disso o aprisionou. Como, por exemplo, acreditar na força e na violência da guerra para construir a paz. Isso é um grande ídolo, e o povo se dobrou diante desse ídolo. E se deu muito mal por conta disso, porque pôs a confiança nos homens e em sua força. Na força da guerra, na força das armas e na força da violência. E isso a gente sabe muito bem, não é capaz de construir a paz. Porque depois da violência, sempre vem a violência e mais violência numa ciranda perpétua e sem fim. O povo também adorou outros deuses, os deuses que garantiam uma vida fácil. E a gente bem sabe que a vida não é fácil, a vida é luta. Ela tem momentos de alegria, momentos de tranquilidade, mas tem também momentos, e nós bem sabemos disso, de luta árdua e difícil, de aridez. A vida humana não é só consolação, mas é muitas vezes também aridez e desolação. E o Deus de Israel, o Deus do povo, é coragem para enfrentar esses momentos de cruz. Entretanto, o povo quis vida fácil, vida sem dificuldades, uma ilusão, e se dobrou diante de ídolos.
Uma esposa, portanto, infiel, que procurou outros maridos, outros deuses, dirá o profeta. Mas agora, Deus mesmo, não tomado de orgulho, nem de vaidade, mas de amor, Ele próprio procura a sua esposa infiel. A imagem é cheia de realismo. A história é cheia de força para dizer que Deus permanece fiel até o fim e que seu amor não recua, não volta atrás e não recusa a amada. É muito interessante notar isso, porque muitas vezes na nossa cabeça, a ideia que a gente faz de Deus é de um Deus que pode amar-nos até certo ponto, mas depois de certo ponto se cansa de nós e desiste da humanidade. Muitas vezes a imagem que nós fazemos de Deus é de um Deus que nem sequer está atento a nós, mas nos abandonou como quem criou o mundo e deixou-nos à nossa própria sorte. Entretanto, o profeta mostra um outro rosto de Deus. Um Deus que se faz próximo e que quer trilhar conosco o nosso caminho humano. Notem, trilhar conosco, não no nosso lugar. Porque há também quem pense que Deus vem nos substituir, tomar conta das nossas responsabilidades, fazê-las no nosso lugar. Não se trata disso. Se trata de força para que nós mesmos possamos assumir a vida e suas responsabilidades. Deus quer se pôr como este parceiro, como este esposo, e é assim que o profeta Oséias o apresenta em seu realismo. E esse Deus que procura a sua amada, o esposo que vai atrás desta esposa infiel, garante que este povo, se atentar-se para a sua palavra, se escutá-la, vai florescer como o lírio. Ele mesmo vai ser o orvalho. O povo vai ter de novo raízes. Seus ramos vão se estender por toda a terra. Seu perfume será como o perfume que há no Líbano. Na época do profeta, esse era o perfume mais caro e o perfume mais cheiroso. O perfume que há no Líbano. O povo vai voltar a se sentar à sombra, o que significa que vai encontrar descanso. Ele vai cultivar o trigo e a videira, o que significa que não lhe faltará nem vinho, nem pão, não lhe faltará alimento, porque não lhe faltará partilha. Se esse povo volta a escutar o seu esposo, sua fama se igualará ao vinho que há no Líbano. Também na época do profeta, o vinho do Líbano é o melhor dos vinhos. E então o esposo, ou Deus, pergunta: afinal, Efraim, o que eu tenho ainda a ver com os ídolos? É a pergunta do profeta e é a pergunta de Deus. Por que as pessoas ainda vão dobrar-se diante daquilo que não traz liberdade? Porque elas querem se iludir. É muito fácil, cada vez mais fácil, buscar as ilusões. As ilusões que consolam o nosso coração, mas prendem a nossa liberdade. As ilusões que nos deixam até muito confortáveis, mas na verdade nos apequenam. A liberdade que Deus nos dá não é uma liberdade fácil, é uma liberdade custosa, ela é difícil, uma liberdade que a gente tem que treinar e exercitar sempre. E é por isso que a gente vai preferir quase sempre buscar os ídolos, o conforto das ilusões. Por isso, muito cuidado, porque longe desse esposo, o nosso risco é não florescer e não viver uma vida gostosa como trigo e como vinho que há no Líbano. O Evangelho, por sua vez, o Evangelho tirado de Mateus, mostra Jesus enviando seus discípulos. Jesus não é um homem de ilusões, é um homem muito realista. E ele sabe que a missão não será uma missão fácil. Ele viu o povo e disse que o povo era um povo que vivia como ovelhas sem pastor.
um povo abandonado. Mas agora Jesus envia os seus discípulos como ovelhas para o meio dos lobos. No fundo, Jesus sabe que o ser humano tem essas duas realidades dentro dele, ovelha e lobo. O homem pode ser pacífico, pode ser amoroso, pode ser generoso, mas ele também pode ser feroz, cruel, terrível. E Jesus sabe que a sua mensagem não será acolhida por todos. Por quê? Porque ele adivinha? Não, porque ele é um homem concreto, realista e que sabe ler o seu tempo. Ele sabe que a sua mensagem não vai ser acolhida por todos porque ela desinstala. Ele sabe que sua mensagem não vai ser acolhida por todos porque ela provoca mudanças na estrutura, porque ela leva os ricos a pensarem nos pobres, porque ela leva os corruptos a pensarem na mudança da própria vida, porque ela leva os injustos a desinstalarem-se da sua própria injustiça, e nem todo mundo quer saber disso. Muitos querem permanecer na comodidade de suas ilusões. Jesus sabe que, quando desinstalados, os homens podem se tornar verdadeiros lobos. O homem, muitas vezes, é o lobo do homem. E, portanto, Jesus Cristo tem um realismo muito profundo. Ele pede aos discípulos que sejam, então, simples. Simples como as pombas, livres um no meio dos outros, mas também espertos, sagazes, como as serpentes. Simples como as pombas, mas também espertos como as serpentes, para não serem enganados e para não caírem eles mesmos em ilusões. Jesus, por fim, sabe que a realidade do discípulo é a realidade daquele que é perseguido. E a perseguição, às vezes, se dá pelos mais íntimos. É pai contra filho, é irmão contra irmão, é mãe contra filho, é esposo contra esposa. Às vezes se dá entre pessoas distantes, mas muitas outras entre pessoas muito próximas. Perseguição é uma realidade na vida daquele que assume a boa notícia de Jesus. Vejam que a boa notícia de Jesus é uma boa notícia incômoda. A boa notícia de Jesus chega, mas incomoda muita gente. Incomoda uma religião que separa as pessoas, que julga os pecadores, que exclui. Incomoda um governo que também exclui, mata e subjuga, especialmente os mais fracos. Essa boa notícia é uma boa notícia que quer destampar tudo isso, para que tudo isso se transforme. E é por isso que os injustos e aqueles que já se acostumaram com estas trevas vão se tornar lobos para os discípulos. Mas se não houver ninguém capaz de falar, ora, a palavra não encontrará ouvidos. Se não houver quem anuncie, a palavra não encontrará ouvidos. Por isso os discípulos, se querem seguir Jesus, têm que saber que nem sempre a missão vai ser bem acolhida, que muitas vezes eles serão perseguidos. E a gente vê isso até hoje. A gente vê até hoje pessoas comprometidas com a justiça que são perseguidos porque falam a verdade. E falam a verdade abertamente. Nós poderíamos citar, por exemplo, irmã Dorothy, que foi assassinada porque defendia na Amazônia o direito dos povos ribeirinhos, dos povos amazônicos. E defendia, fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Assassinada porque profetiza. Os discípulos vão ser perseguidos porque deverão ser profetas. E Jesus ainda alerta: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus ainda ensina que quando a sua mensagem não é aceita em um determinado lugar, é preciso procurar outros lugares.
ao invés de deixar de anunciar a mensagem. E o anúncio dessa mensagem não se dará com muitas palavras. Diante dos tribunais, não são as muitas palavras que vão convencer aqueles que não querem escutar a boa notícia. Antes, é o testemunho o que convence. É o Espírito que ajuda a manter a fidelidade diante da perseguição. Então vamos pedir a Jesus Cristo que nos ajude a sermos arautos de seu amor. Um amor que não é romântico, mas é um amor que gera justiça e um amor que gera fraternidade. Um amor que destampa tudo aquilo que os corruptos e os injustos não querem destampar para permanecerem servindo aos deuses de suas ilusões.